Venezuela. Forças de elite dos Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro no complexo do Forte Tuna na madrugada de 3 de janeiro de 2026, mudando completamente o equilíbrio de poder no país. O anúncio de Donald Trump dizendo que os Estados Unidos vão passar a administrar a Venezuela marcou o fim de uma era de influência asiática e o começo de uma ocupação baseada na exploração direta dos recursos naturais. We're going to run the country until such time. Em poucas horas, grandes investidores americanos e executivos começaram a se mobilizar. Eles querem investir bilhões de dólares em projetos de exploração de petróleo na Venezuela. Um consultor do mercado financeiro lá de Wall Street falou que a Venezuela pode atrair entre 500 a 750 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Ele falou em oportunidades de reconstrução da Venezuela e disse o seguinte: o país deve se recuperar mais rapidamente por estar no nosso hemisfério, nosso da perspectiva americana, né? Com um novo governo que, desde o primeiro dia, será pautado pela atração e acolhimento do investimento estrangeiro direto. Nesse Spotlight, a gente vai entender essa corrida bilionária pelos recursos da Venezuela. Vamos ver como as petroleiras americanas estão se posicionando para voltar ao país depois de décadas longe de lá, conhecer os grupos brasileiros que já estão de olho nas oportunidades, entender o tamanho das riquezas que estão em disputa, e a gente está falando de petróleo, ouro, gás natural, minérios. E vamos ver como a China, que era a grande parceira comercial da Venezuela de Maduro, está perdendo espaço para os Estados Unidos nessa nova era. Grandes petroleiras americanas têm nas mãos uma oportunidade única de acessar ativos que estavam bloqueados há décadas. E olha, a substituição de reservas é uma métrica vital para empresas de petróleo. Vide o interesse da Petrobras na margem equatorial, né? Outro atrativo do ponto de vista das petroleiras americanas é que elas provavelmente vão pagar menos royalties para a Venezuela. A ExxonMobil e a ConocoPhillips estão buscando bilhões de dólares em indenizações por causa das perdas que elas tiveram com as nacionalizações do Hugo Chávez, lá em 2007, quando elas tiveram que deixar o país. Até a Chevron, que opera lá, também tem dinheiro para receber. O mais provável, então, é que esses bilhões entrem justamente na forma de economia com royalties. Mas os custos para recuperar a capacidade produtiva da Venezuela não são nada pequenos. Um especialista do setor disse para o The New York Times que elevar a produção diária dos atuais 900 mil barris por dia para o patamar de 2 milhões de barris por dia até 2030 vai custar 100 bilhões de dólares. Por isso, não é simples fazer a ExxonMobil e a ConocoPhillips voltarem para o país, ou mesmo convencer a Chevron de investir pesado numa expansão. Ainda assim, dificilmente vai faltar disposição para investir numa Venezuela tutelada pelos Estados Unidos. Aquele consultor de Wall Street que eu mencionei está até organizando uma viagem para a Venezuela, uma caravana com 20 executivos especializados em finanças, energia, defesa e por aí vai. E mesmo empresas brasileiras estão de olho lá. Em meio ao avanço do capital americano sobre a chamada Nova Venezuela, 2 grupos brasileiros estão bem posicionados para capturar valor caso o país avance de fato para uma abertura econômica. O mais conhecido é a JIF, dos irmãos Batista, que é controladora da petroleira Fluxus. A Fluxus opera campos na Argentina e na Bolívia, nessa última, aliás, focada em gás natural. A companhia também mantém escritórios na Venezuela e já declarou publicamente que quer extrair petróleo por lá. Outro nome bem menos óbvio é a Maha Energy. Ela é uma petroleira listada na Bolsa de Estocolmo, só que ela é controlada pela gestora brasileira Starboard. A Maha pagou 5 milhões de dólares por uma opção de compra sobre os 40% que pertencem à Nova Honor, que é a antiga Odebrecht, no campo de petróleo da Petro-Urdaneta, que fica na bacia do Lago de Maracaibo, uma região histórica da produção venezuelana. Para o Brasil Journal, a Maha disse que o valor justo dessa participação no campo pode chegar a 300 milhões de dólares. E a decisão de exercer ou não a opção ainda está em aberto, com prazo para definir até maio. Mas não é só o petróleo venezuelano que deve atrair os olhares dos gringos. O interesse no petróleo da Venezuela é óbvio, mas o país também é rico em ouro, bauxita, ferro e outros minerais. Ao sul do Orinoco, que é um rio que corta a Venezuela de um lado para o outro, tem rochas de até 3 bilhões de anos, e essas rochas deram origem aos minerais sólidos.
Ao norte do rio, bacias sedimentares mais jovens geraram quantidades imensas de petróleo e gás. Mas todo esse potencial econômico não gerou um país próspero ou uma sociedade rica. A economia que os Estados Unidos vão administrar é um retrato da desolação industrial. A venda de petróleo responde por 95% das receitas externas, mas ainda assim ela opera em níveis mínimos, e a inflação anual na Venezuela passa dos 550%. O chavismo nacionalizou a mineração, assim como fez com o petróleo, e entregou as regiões ricas em ouro e outros minérios para os militares que sustentavam o regime do Maduro. A exploração de riquezas minerais lá está concentrada no Arco Mineiro del Orinoco, que é uma área de 112 mil quilômetros quadrados, criada por decreto em 2016 e que se estende por parques nacionais, reservas indígenas e pela Amazônia venezuelana. Empresas estatais da Venezuela já estimaram que tem 5 mil toneladas de ouro só nas chamadas areias auríferas, que são sedimentos acumulados nas margens dos rios e resíduos de operações mineiras que estão acumulados ali por mais de um século na região de El Callao. Para você ter uma ideia, essa quantidade de ouro equivale a 65 anos da extração brasileira. Mas é bem difícil estimar a produção de ouro anual na Venezuela. Isso porque 70% do que é extraído e comercializado por lá está nas mãos do contrabando, segundo estudos da OCDE. São militares, gangues locais, grupos guerrilheiros colombianos e até cartéis mexicanos controlando as minas. É praticamente impossível saber quanto ouro sai de lá, já que a produção oficial declarada é mínima e os dados não são confiáveis. Números mais firmes sobre diferentes reservas venezuelanas também impressionam. 303 bilhões de barris de petróleo, a maior do mundo. 730 milhões de toneladas de carvão mineral, a quarta maior da América do Sul. 5,5 trilhões de metros cúbicos de gás natural. Isso é 73% do total da América do Sul. Mas a produção anual é minguante nesses três casos. Faltam investimentos, trabalhadores qualificados, reparos em estruturas e indústrias. A própria demanda local tem caído conforme a economia afundou e 8 milhões de venezuelanos fugiram do país nas 2 últimas décadas. Nesse cenário todo, a Venezuela de Maduro sobreviveu com o apoio de China, Rússia e Irã. Essa tríade atuou como contrapeso vital às sanções internacionais e ao colapso da produção interna. Rússia e Irã forneceram diluentes para melhorar o denso petróleo venezuelano. Também forneceram gasolina para os veículos e até reparos técnicos nas refinarias sucateadas pelo regime. Já a China teve um papel bem mais profundo. O país do Xi Jinping virou o principal comprador do petróleo venezuelano. Estima-se que entre 70% a 90% da extração vá para lá. Esse 1 milhão de barris por dia que a Venezuela produz é pouco, dá menos de 8% da gigantesca demanda chinesa, mas ainda assim representava uma corrente de comércio vital para o chavismo. Para driblar sanções internacionais, as exportações usavam frequentemente navios fantasma, que são petroleiros que desligam os seus transponders. Mas esse comércio era voltado principalmente para o pagamento de dívidas acumuladas, gerando um fluxo de caixa mínimo para a Venezuela. As receitas de exportação caíram para só 4 bilhões de dólares em 2023. Isso é uma fração do que arrecadam potências petrolíferas como a Arábia Saudita, Rússia ou mesmo o Brasil. O socorro da China veio principalmente por meio de empréstimos diretos, feitos por bancos estatais chineses. A consultoria Aid Data estima que o total de empréstimos chega a 106 bilhões de dólares. Só Estados Unidos, Rússia e Austrália receberam mais empréstimos de bancos chineses do que a Venezuela. No caso do Brasil, por exemplo, foram 63,4 bilhões. Desses 106 que os bancos chineses destinaram para a Venezuela, 50 bilhões foram sob o modelo de petróleo por empréstimos, onde o pagamento é feito diretamente com barris de óleo bruto. Ainda é incerto como os bancos estatais chineses vão receber de volta essa grana que eles emprestaram ao longo dos últimos anos. Agora, com os Estados Unidos no comando, o natural é que os investimentos indiretos da China, na forma de empréstimos, também sequem. E no caso do investimento direto que a China fazia na Venezuela, esse número é pífio. A gente está considerando aqui investimento direto como aquele em ferrovia, porto, sabe? Compra de empresa. Nos últimos 20 anos, a China colocou só 4,8 bilhões de dólares nisso por lá,
Para comparar, o Brasil recebeu quase isso, 4,2 bilhões em investimento direto da China num único ano, 2024. A Venezuela entra numa nova era, ainda cheia de incertezas e agora sob tutela dos Estados Unidos. E a China, que sustentou Maduro por anos, está vendo seu espaço minguar. E essa corrida pelos recursos do país mostra uma coisa importante. Quando tem petróleo, ouro e gás natural em jogo, o dinheiro grande se move bem rápido.